Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente vai trabalhar os riscos de ativos. Então a gente está falando de risco em um contexto de investimento. Já vou colocar para vocês o conceito formal e depois a gente vai estar trabalhando em cima disso. Em finanças, risco é definido como a probabilidade em uma aplicação financeira, claro, né? A gente está falando de investimentos, então tem que ser uma aplicação financeira, de se obter rentabilidade diferente daquela esperada no momento inicial do investimento. Aí eu pergunto para vocês o que é uma rentabilidade esperada no momento inicial do investimento. Eu vou explicar isso com um exemplo e eu acho que vai facilitar para vocês, né, a compreensão. Pensa o seguinte, a pessoa ela foi lá e resolveu aplicar o dinheiro em um fundo de investimento. Se esse fundo ele for de renda variável, é muito comum que a pessoa ela vai olhar as rentabilidades, a rentabilidade média desse fundo, o desvio padrão, ela vai olhar diversas medidas estatísticas ali que vão ajudar ela a entender qual que é a rentabilidade que ela vai esperar desse fundo de investimento. Bom, basicamente a pessoa aqui do nosso exemplo, ela foi lá e deram para ela que a rentabilidade média desse fundo é de 0,70 ao mês. E através do desvio padrão, ela definiram que com 95% de confiança que a rentabilidade ela vai de 0,50% a 0,90%. Renan, o que tu está falando aí? Pessoal, para quem não viu ainda a parte de estatística, né? Basicamente quando a gente usa o desvio padrão, que é uma medida estatística de volatilidade, a gente pode definir com um nível de precisão qual que vai ser o intervalo de rentabilidade de um ativo. A gente tem a rentabilidade média, né? E através do desvio padrão, conforme a gente for andando os desvios padrões, a gente consegue estipular um limite inferior e um limite superior de rentabilidade. E isso com um nível de confiança. Nesse caso aqui, a gente tem que a nossa rentabilidade vai ficar nesse limite inferior aqui, de 0,50, até esse limite superior de 0,90, com 95% de confiança. Para isso a gente andou dois desvios padrões para cada lado. Mas eu não vou me aprofundar muito aqui porque isso aqui é um conceito de estatística e não pelo menos aqui de risco de ativo, né, que a gente está trabalhando. O que vocês têm que saber é o seguinte, a rentabilidade esperada dessa pessoa, ela vai ficar, para esse fundo de investimento, de 0,50 a 0,90. Esse é o intervalo que ela espera com 95% de chance. Então, de 100 vezes, 95 vezes a rentabilidade desse fundo vai ter que estar entre esse intervalo. Quando a rentabilidade não estiver dentro desse intervalo, vamos pensar que assim, em determinado mês, a rentabilidade desse fundo foi de menos 0,30. Bom, aí a gente começa a ter o risco, que a gente tem uma rentabilidade que ela está fugindo do que a gente espera que aconteça. E qual que é a chance disso acontecer? Porque a gente colocou aqui, né? Risco é definido como a probabilidade. Qual que é a chance, qual que é a probabilidade da gente ter uma rentabilidade que foge desse escopo aqui? Bom, se aqui é de 95% para ficar nesse escopo, para fugir é 0,5%. É 5%. Então aqui a gente tem 95%, aqui a gente tem 5%. Qualquer rentabilidade que fuja do intervalo vai estar nesse 5% e esse é o risco. Tanto para mais, presta atenção, tanto para mais quanto para menos. Pensa assim, se em determinado mês o fundo ele foi lá e rendeu 2%, isso é um risco também, porque está fugindo do escopo, do que se espera no momento inicial do investimento. Claro que para o investidor é melhor que ele tenha 2% do que menos 2%. Bom, basicamente risco é isso. É a probabilidade de se obter uma rentabilidade que é diferente daquela que se espera no momento inicial do investimento. Bom, agora a gente vai trabalhar um conceito interessante, que são os ativos livres de risco e os ativos com risco de crédito. A gente sabe que em finanças a gente tem diversos riscos. Tem o risco de crédito, tem o risco de mercado, de liquidez, de câmbio, regulatório, legal, tem vários riscos. O risco de crédito, para quem não está lembrando, é aquele da emissora de um título, emissora de uma dívida, de um título de dívida, dela não pagar ou o principal, ou os juros, ou os dois. Então a gente colocou aqui a definição, né, que diz exatamente isso. Ó. Em geral, os investimentos carregam risco de crédito, que é a chance da emissora do título não pagar o principal e ou juros. Pensa assim,
tu foi lá numa instituição financeira e aplicou o teu dinheiro em um CDB. O CDB, ele basicamente é um título de dívida que o banco emite no teu nome. Se passado o prazo, na hora que tu for resgatar esse dinheiro desse CDB, o banco não te fizer o pagamento, bom, aí a gente tem o chamado risco de crédito. O detalhe é o seguinte, é que a gente tem ativos que são livres de risco, e especificamente, né, livre do risco de crédito. Diz assim aqui embaixo, né, que os títulos públicos federais, os quais são emitidos pelo governo, são considerados a exceção dessa regra. Qual regra, Renan? A regra de que os investimentos carregam risco de crédito. O que eu estou falando, então? Basicamente, que os títulos públicos eles não têm risco de crédito, ou seja, não existe a chance do governo não pagar. Na verdade, né, a gente não pode dizer que não existe, mas aqui a chance é tão baixa que, de maneira geral, o mercado entende que eles não têm o risco de crédito, que eles seriam os títulos, seriam os investimentos com o menor risco de crédito que se pode ter em um país. E por que isso acontece? Pensa o seguinte, quem emite esses títulos é o próprio governo. Para não ocorrer o pagamento, teria que o governo quebrar. Só que para o governo quebrar, o país tem que estar uma desordem total, né? Todas as instituições antes teriam que ter quebrado para depois o governo. E outra, o governo, como ele pode emitir moeda, se ele se vê endividado, em última instância ele pode pegar e imprimir dinheiro para fazer o pagamento desses títulos. Claro, isso é ruim para a economia, porque acaba gerando inflação, tem uma série de consequências ruins se fazer isso, de pegar e imprimir dinheiro. Né? Por isso que o governo não sai imprimindo dinheiro e distribuindo para as pessoas. Mas, se ele se vê endividado, é uma opção que ele tem, pegar e imprimir o dinheiro e pagar os detentores desses títulos. Porque se o país não pagar, o país começar a ser inadimplente, aí os investidores começam a tirar o dinheiro, o nível de confiança do país cai, também tem uma série de consequências ruins. Eu estou indo bem além aqui, mas é só para trazer um contexto para vocês entenderem por que quando a gente tem um título público ele não carrega o risco de crédito. Bom, essa parte aqui também é interessante, eu vou colocar na tela para vocês, que a gente vai falar agora da relação entre risco, retorno e o princípio da dominância entre ativos. Diz aqui que em uma avaliação de investimento deve-se considerar o retorno, o risco e a liquidez, pois eles são conceitos que são indissociáveis. O que isso quer dizer? Bom, que quando a gente está avaliando determinado investimento, a gente vai olhar, primeiro de tudo, o risco, que foi o que a gente acabou de definir, né, há alguns minutos atrás. A gente vai olhar também a rentabilidade, porque a gente não vai colocar o dinheiro só por colocar, a gente espera receber certa remuneração. E a liquidez. O que é liquidez, Renan, que eu não lembro? Liquidez é a facilidade de converter um ativo em dinheiro. Então, quando a gente coloca o nosso dinheiro em um CDB, por exemplo, a gente quer saber quando é que a gente vai poder resgatar. Porque não adianta colocar o valor ali e ele ficar preso pela vida inteira. Né? A gente tem que saber se a liquidez é para daqui 1 ano, para daqui 2 anos, se a liquidez é diária, que é muito normal acontecer, principalmente em CDBs. Né? A gente coloca o dinheiro hoje e pode resgatar ele a qualquer momento. Então, esses conceitos, eles andam juntos e devem estar em uma avaliação de investimento. E a gente tem uma relação entre eles. Por exemplo, percebam aqui, né, que esse esquema aqui ele facilita bastante. Primeiro de tudo, a gente tem que a rentabilidade e o risco, elas são diretamente relacionadas. O que significa isso? Que quanto maior a rentabilidade, maior é o risco de investimento. Isso é claro, porque se o investimento ele tivesse pouco risco e bastante rentabilidade, todo mundo ia querer colocar o dinheiro ali e não iam sobrar outras opções de investimentos. Então, investimentos que tenham maior rentabilidade, geralmente tem maior risco, maior chance da pessoa perder dinheiro ao colocar. Exemplo prático, né? Títulos de renda fixa. A rentabilidade ela é constante, o risco é reduzido. A gente não tem tanto risco da pessoa obter uma rentabilidade diferente do que ela se espera. E a rentabilidade deles geralmente não é tão alta quanto uma rentabilidade de uma ação. Uma ação, facilmente, ela pode ganhar 2% em um dia. Agora, um título de renda fixa para ganhar 2% ao mês é muito complicado. Mas, claro, do mesmo jeito que uma ação ganhou 2%, ela também pode perder 2%. É exatamente isso que eu quero colocar para vocês. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Bom, outro ponto aqui é que a rentabilidade e a liquidez, elas têm uma relação que é inversa. Então, quanto maior a rentabilidade, menor tende a ser a liquidez. Lembra que eu falei que tem alguns ativos que ele tem a liquidez diária? E
basicamente a pessoa colocou dinheiro, ela pode tirar a qualquer dia. Bom, esse tipo de investimento ele tende a ter uma rentabilidade um pouquinho mais baixa, porque a liquidez dele é muito alta. Para a instituição, não é interessante ela não ter a previsão de quando tu vai resgatar o dinheiro. Porque pensa assim, se o... Vamos continuar imaginando o CDB, tá? Se o CDB ele tem liquidez diária, significa que a qualquer momento, qualquer dia, né, tu pode ir lá e sacar o valor. Então a instituição que emite esse título, ela não tem como ela elaborar um fluxo de caixa, não tem como ela ter muita certeza de por quanto tempo ela vai ter esse dinheiro, né, que tu investiu, por quanto tempo ela vai poder utilizar esse dinheiro. Isso é diferente de um CDB, por exemplo, emitido para um ano. A instituição, nesse caso, ela tem certeza que ela vai contar com o dinheiro por um ano. Aí ela pode pegar e investir, pode emprestar esse dinheiro para outras pessoas. E como é mais interessante para ela vai pagar mais para esse ativo que tenha vencimento mais longo. Então, é isso. Quanto maior a liquidez, menor tende a ser o rendimento. E, por outro lado, né, quanto menor a liquidez, maior tende a ser o rendimento. E, por fim, né, a gente tem aqui uma relação entre liquidez e risco, que diz que quanto menor a liquidez, maior o risco. Isso é meio óbvio. Pensa naquele CDB de liquidez diária. Se a pessoa ela enxerga que a economia está indo muito mal e que o título dela vai perder valor, ela vai lá e resgata no dia seguinte. Ela não tem um tempo dela perder dinheiro. Agora, se esse CDB ele tem liquidez de um ano e as coisas começam a ir mal hoje, ela vai ter que esperar um ano para poder resgatar esse valor. Nesse tempo todo, ela pode ter perdido muito dinheiro. Então, é justamente isso. Quanto maior o tempo aqui de liquidez, mais coisas podem acontecer que podem influenciar negativamente o preço desse título. Por isso que quanto menor a liquidez, maior o risco. Então a gente tem duas relações inversas aqui, enquanto um sobe o outro desce, e aqui a gente tem uma relação direta, que é de rentabilidade e risco. Tá? Então vamos ver o que a gente tem aí de conceito. Agora a gente está falando do princípio da dominância, tá? Que diz que na avaliação de dois investimentos, com o mesmo risco, o investidor racional irá escolher aquele que oferece maior retorno. Vamos de novo. O princípio da dominância diz que na avaliação de dois investimentos com o mesmo risco, então a gente tem dois investimentos emitidos por uma mesma instituição. Pensa que o CDB, que a gente estava colocando como exemplo, foi emitido pelo mesmo banco. E a gente tem dois CDBs com o mesmo risco de crédito. O investidor racional irá escolher aquele que oferece maior retorno. Eu falei que a gente tem uma relação direta, né? Quanto maior o retorno, maior o risco. Agora, se a gente tem o mesmo risco, o investidor vai escolher aquele que tem o maior retorno, ele não vai escolher um que tenha menor retorno. É isso que o investidor racional vai fazer. E é isso que diz o princípio da dominância. Ela também diz assim, já entre dois investimentos com o mesmo retorno, então a gente não está mais falando do mesmo risco, mas do mesmo retorno, o investidor racional irá escolher aquele que tem o menor risco. Claro, faz sentido, ele quer correr menos risco, ele não quer correr mais risco. É isso que diz o princípio da dominância. E daí a gente tem esse esquema clássico aqui, que ilustra basicamente isso que a gente está falando. Tá? Cada uma dessas letrinhas aqui, imagina que é um CDB de diferente instituição. Tá? Aqui, nesse eixo do gráfico, a gente tem o retorno esperado. Então, quanto mais a gente anda para cima, maior é o retorno. E desse lado aqui a gente tem o risco. Então, quanto mais a gente anda para cá, maior o risco. Para o ativo A, a gente tem esse retorno com esse tanto de risco aqui. Para o ativo B, a gente tem esse retorno com esse tanto de risco. Está vendo que os dois, o A e o B, eles têm o mesmo risco. Eles estão nessa mesma faixa. Mas o retorno do ativo A ele é maior do que o do ativo B. O princípio da dominância diz que o investidor racional ele irá escolher aquele ativo que, quando eles possuem o mesmo risco, ele vai escolher aquele que tem a maior rentabilidade. Então, pelo princípio da dominância, ele vai escolher o investimento A aqui e não o investimento B. Agora, vamos comparar aqui entre o ativo A e o ativo C, por exemplo. A gente tem que os dois têm o mesmo retorno, né? Estão aqui na mesma linha. Mas o ativo A tem menor risco do que o ativo C. Lembra que quando a gente anda para cá, maior o risco. Entre os dois,
o investidor vai escolher o investimento A, dado o princípio da dominância, porque ele possui menor risco. Entre o ativo D e o ativo C, a gente percebe que os dois têm o mesmo risco, mas o ativo D tem maior rentabilidade. Então, pelo princípio da dominância, o investidor vai escolher o ativo D. É isso que diz o princípio da dominância, como se o A dominasse o B e dominasse o C, o D dominasse o C, né? E basicamente é isso. Mas eu pergunto para vocês ainda, e se a gente comparar aqui o ativo A e o ativo D? Até vou colocar na tela para vocês. Porque a gente percebe que o A ele tem um menor retorno do que o ativo D, mas em compensação ele tem um menor risco que o ativo D, que tem um maior risco. Nesse caso, pelo princípio da dominância, a gente pode escolher um ou outro? E não, galera, a resposta é não. A gente não tem como só pelo princípio da dominância responder que o ativo A é melhor ou que o ativo D é melhor. Para isso a gente tem que utilizar outras medidas. Aí a gente pode usar o índice de Sharpe ou o índice de treino, que vão calcular o quanto que o ativo dele está remunerando por ter um risco maior. Mas aí é assunto para outra aula. O que a gente tem que lembrar aqui é que se dois investimentos tiverem o mesmo retorno, o mesmo risco, a gente consegue definir pelo princípio da dominância qual ativo é melhor. Sobre o risco de ativos era isso, galera.